Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. No Brasil, uma mulher é agredida a cada 5 minutos. Na maioria dos casos, quem bate na mulher convive com ela. Tem um relacionamento que deveria ser de carinho, mas não é. Porque esse tipo de violência só aumenta. E o que pode ser feito para mudar essa realidade? Nós vamos conversar com os vereadores Marielle Franco, Jones Moura, a doutora Amanda Mota, conselheira do CEDIM, e a delegada titular da DEAN de São Gonçalo, Débora Rodrigues. Muito obrigado pela presença de todos. É muito importante que a gente defina o que é violência contra a mulher. Ou seja, não está apenas resumido na agressão física. Vereadora. Várias formas de violência expõem as mulheres, né? Principalmente, enfim, a gente tem a mais notada, a mais evidente, como você fala, a cada 5 minutos, a violência em si, mas tem também toda a violência psicológica, toda a violência que está no entorno, principalmente desse âmbito familiar. Eu acho que esse é um dado. Parece que, às vezes, o agressor, quem agride, não está nesse convívio, e acho que esse é um dado importante para a gente poder apresentar e tratar propostas de incidência, né, de equalização dessa situação. Então, passa principalmente por essa resolução que o Estado deve garantir para a mulher, mas também nessa incidência das relações familiares, que não podem ficar só por si, né? Já diria o movimento de mulheres. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim, porque temos responsabilidade. E, enquanto delegado, enquanto conselheiro, enquanto vereador e vereadora, cada vez mais esse tema precisa estar em foco para a gente debater. Amanda, a violência em relação à violência psicológica, moral, patrimonial, ela assume uma tolerância por parte da sociedade ou não notada na maioria das vezes? Primeiro, eu gostaria de agradecer muito pelo convite, né? É importantíssimo esse debate para levar à população do Rio essas informações do município do Rio. Na verdade, são vários tipos de violência. A violência mais conhecida e que fica fácil você visualizar é a violência física, mas, ao meu ver, a violência psicológica é a pior, é aquela que te mina, são as ofensas que geralmente a própria vítima não sabe que está sofrendo violência. Tem a violência patrimonial também, que é um tipo de violência que é muito complicado, que amarra a mulher, que a mulher não consegue se libertar. Tem a violência moral, né? Então são vários tipos de violência que está lá discriminado na Lei 11.340 em seu artigo 7º, né? Discrimina cada tipo de violência. Delegada, como que esse tipo de violência chega até a DEAN? Primeiro chega realmente a lesão corporal, por deixar a marca, né? Chega muita ameaça, principalmente quando o homem ele ameaça com algum instrumento. É faca, revólver, o que ele tiver na mão. Aí que a mulher começa a se assustar, tá? E a gente fala da violência psicológica, é bom falar que ela começa sempre com aquele não, tá? O que é violência psicológica? Você não vai sair com essa roupa, a sua comida não presta, você não é inteligente. Você não consegue. Seu pai e sua mãe não prestam. Sua família não presta. Por quê? Geralmente, esse homem ele tenta isolar aquela mulher. Então, isso tudo faz parte da violência. Começa com um não. Não chegou nem a ameaçar, não chegou a xingar, né? E fazer a mulher enxergar que ela vive num relacionamento que pode colocar até a vida dela em risco, também é um desafio muito grande para a delegacia. E voltando à tua pergunta, o que chega geralmente é a lesão com ameaça com instrumento já, quase no final. Quando chega essa ameaça em relação à agressão e, enfim, a várias situações graves, como que o Legislativo pode ajudar a tentar combater esse crime que é muito comum e muitas vezes a gente não consegue reverter números? Oi, Sérgio, boa pergunta. Deixa eu cumprimentar aqui todos os ouvintes desse trabalho importante que é feito. Nós temos sentido realmente a falta de um trabalho da imprensa voltado a essas questões da mulher. E uma das coisas que também temos sentido falta é de uma participação mais direta do próprio poder do Estado, o poder que tem o município do Rio de Janeiro para atuar nessas questões. Aí entra a nossa parte enquanto vereador, vereadora na cidade do Rio de Janeiro, nós precisamos legislar nessas causas. Eu tenho um projeto de lei que está tramitando na casa, nas comissões, vai entrar em pauta a qualquer momento e nós vamos conseguir promover debates no entorno desse projeto que visa trazer a prefeitura a realmente ter mais responsabilidades, se aproximar mais dessas questões, porque, como bem foi dito aqui por todos e também corroboro, a violência contra a mulher não é só aquela da agressão física, é também a psicológica, e isso é um dos fatores que mais nós devemos discutir e debater na sociedade. Agora é um tema que está ligado muito à nossa cultura machista, né, vereadora? Infelizmente.
infelizmente. Como que isso acontece na prática? Ou seja, vem Eu acho desde da educação, quando essa menina é educada para ser submissa, para não reagir, para não denunciar? Acho que o elemento que a doutora Débora traz do não é fundamental, né? É óbvio que tem esse lugar da violência do não familiar, mas tem todo o não dessa construção social dessa menina. Daí esse lugar de machismo, de patriarcado que a gente fala, que não pode achar que a violência brota, né? Nasce assim do nada, né? Tem todo um processo de construção. Então fico feliz e já parabenizo meu colega Jones do PL, que quando vier à tona para a gente poder construir, melhorar e contar certamente com presenças qualificadas que possam ajudar o plenário da Câmara a votar, melhorar o projeto e entender que quando a gente fala de debates, por exemplo, como as questões de gênero, quando a gente fala sobre as questões da valorização da mulher, quando a gente fala sobre questões de feminismo, é para não chegar nos casos de violência, porque isso está diretamente ligado. Então, pontos que possam qualificar esse debate, para a gente é fundamental para romper, porque senão a gente vai olhar para o orçamento, que é fundamental, eu acabei de apresentar agora na LDO via orçamentária para esse ponto, mas a gente não pode olhar só para enxugar gelo ou limpar carvão, talvez como a gente diga na gíria, a cada 5 minutos uma mulher é agredida. A gente tem que começar a olhar para as outras gerações. Então isso passa por educação, passa por rompimento desses processos de machismo, com certeza. É uma violência cultural, Amanda? Com certeza é cultural, né? Na verdade, você viver numa sociedade machista, patriarcal, onde a mulher tem o seu lugar determinado pela sociedade, onde é o devido local da mulher, o que a mulher pode ou não fazer. Então, assim, não consegue enxergar a mulher como ser humano, né, como digna de direitos. Então isso vem de gerações a gerações e a gente até hoje vê esse índice aí de ver o nosso país sendo o 5º país que mais mata e violenta suas mulheres. Então é muito triste olhar para o nosso país e ver que ele está nesse ranking vergonhoso. E vai se agravando porque em 2015 você já tinha falado que era o 7º país, não é isso? Então assim, como que a gente caminhou para esse declínio? Eu acho que muito pouco, né? Nós conseguimos evoluir sim, não tem como não. Eu acho que a Lei 11.340, conhecida Lei Maria da Penha, foi uma grande vitória do movimento feminista e do movimento de mulheres, mas mesmo assim eu acho que falta ferramenta, falta esse olhar do poder legislativo, do poder executivo, de ver que as demandas das mulheres são importantes para nós vivermos numa sociedade com saúde. Porque enquanto uma mulher estiver apanhando e a gente achar que é natural, a gente vai continuar regredindo e a gente vai ter essa sociedade adoecida. O que avançou depois da Lei Maria da Penha em relação ao atendimento? Como chegam esses casos atualmente? Até boa essa pergunta, muita gente confunde DEAN com Lei Maria da Penha. Sim. DEAN tem 30 anos e Lei Maria da Penha nós vamos completar 11 anos agora, dia 7 de agosto. Mas o que aconteceu? A Lei Maria da Penha ela deu uma visibilidade, foi assim, um dos pontos mais importantes. Começou a chamar a atenção que era crime. E outra coisa, antigamente nós resolvimos eram crimes de menor potencial ofensivo. Então você agredia a sua esposa, você ia ao juizado, pagava uma cesta básica. Depois essa cesta básica passou a ser uma outra forma de pena, né? Mas não era considerado um crime, não tinha uma instalação de inquérito como tem hoje. O que a Lei Maria da Penha fez não foi trazer crime novo, porque os crimes são os mesmos. Lesão, ameaça, é o mesmo. Porque ela trouxe uma visão diferente, acabou dando essa visibilidade. Hoje eu tenho um inquérito. Quando eu tenho que tratar de um crime de Lei Maria da Penha, eu instauro um inquérito. Então eu causo um prejuízo àquele homem muito grande, que você responder por um inquérito policial é muito sério. Você tem sua ficha criminal suja, você vai prestar um concurso, vai estar lá, muitos concursos não aceitam. Então, o que eu tenho de evolução? Eu tenho uma seriedade que acabou chamando a atenção. É tanto que muita gente confunde uma DEAN que tem 30 anos, achando que nós somos criação da Lei Maria da Penha. Ou seja, ela nos deu visibilidade. Só para complementar, posso? Eu acho que a grande importância da Lei Maria da Penha é que não existia nenhuma legislação que protegia a mulher que sofre violência doméstica e familiar. Então, hoje nós temos a Lei Maria da Penha, né? Porque era natural uma mulher apanhar do seu marido ou não querer praticar sexo com seu marido, ela era obrigada a isso. Então a Lei Maria da Penha veio, né, fazer com que fosse crime
esses atos no ambiente familiar e doméstico. Acho que foi essa grande evolução da Lei Maria da Penha. Para a gente deixar a mulher em casa que está assistindo a esse programa tranquila em relação à denúncia, que tipo de mecanismo a gente consegue garantir para essa vítima de que ela rompa esse medo, o silêncio, que ela possa denunciar e ter a garantia? Existem situações de distância, de impedimento de contato com o seu agressor? Como é que funciona? A primeira coisa que tem que dizer para essa mulher que a denúncia ainda é a maior arma que ela tem. Então, se ela não denunciar, ela vai continuar no ciclo da violência. Então, você denuncia. O que nós temos? Temos as medidas protetivas? Temos. O juiz pode mandar afastar, pode mandar ele retirar ele do lar. Ele, descumprindo, ele vem a ser preso. Nós podemos, no caso do delegado de polícia, ele pode representar pela prisão preventiva dessa pessoa. Mas o mais importante é romper esse silêncio, porque se ela não romper, é que ela não vai conseguir sair do ciclo. A questão da violência contra a mulher não tem classe social, mas a gente sabe que caminhando para comunidades onde o poder aquisitivo é menor, existe a dependência financeira do companheiro. Como é que é essa realidade? Como que a senhora enxerga essa fragilidade com relação à violência? Queria voltar só rapidamente, acho que uma coisa dos centros de referência e o do lugar de abrigamento. Acho que rompendo com esse ciclo, a denúncia e depois a assistência que o Estado deve prever, né? Porque acho que tem um primeiro momento de alguma coisa que acho que inclusive está no projeto Jones, que é uma coisa são os centros de referência do primeiro atendimento, que inclusive o prefeito atual, infelizmente, não está com todos os atendimentos sendo prestados para essas mulheres que sofrem vítimas. Esse é um lugar de psicossocial e jurídico. Depois são os lugares de abrigamento, porque a gente sabe que em caso de não entrada, melhor dizendo, da polícia, pegando favelas no qual essa mulher seja vítima do tráfico, seja vítima de alguém relacionado ao tráfico. Essa mulher precisa sair daquela área de confronto, ela precisa sair para um abrigo que não é o centro de referência. Porque o centro de referência a gente tem que estar cada vez mais disponibilizando, cada vez mais ampliando a sua rede de atuação. Os lugares de abrigamento são lugares de maiores acolhimento, são lugares onde essa mulher vai estar mais protegida. Daí, Sérgio, que eu acho que entra essa relação da classe social. Hoje, todas as mulheres, a gente vê de atrizes a domésticas no sentido do poder aquisitivo, não de melhores ou pior, no sentido de poder aquisitivo, sendo agredido. Esse é um fato, né? Infelizmente. Agora, quem é que chega, quem é que tem esse acolhimento, quem é que tem esse atendimento? Eu acho que a gente precisa qualificar ainda mais esses lugares de referência para que todas essas mulheres rompam com esse primeiro lugar da violência e depois se sintam acolhidas. Porque, infelizmente, aí eu posso falar principalmente da Maré, assim, não é com toda a operação, inclusive porque a gente sabe que lá tem um tráfico armado, né, grupos civis armados, que vai conseguir, por exemplo, cumprir um mandato e cumprir uma medida protetiva, uma busca e apreensão, um mandato com relação a um agressor. Então, essa mulher precisa de um centro de referência e de atendimento para que ela seja atendida como as outras mulheres. Vereador, as políticas públicas para atendimento da mulher, a gente sabe que sofreram também com essa crise que municípios, estados estão enfrentando. De que forma a gente pode resgatar isso? Porque hoje a mulher está vinculada, se não me falha a memória, à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Perfeito. Não é isso? A gente perdeu o espaço? Olha, perdeu o espaço sim. E é muito ruim que um governo venha a tomar esse tipo de atitude. E nós, como vereadores, a gente vai precisar cobrar isso do prefeito. Eu vejo sim, inclusive isso pode ser nosso compromisso, né, Marielle, de cobrar o prefeito que retorne à Secretaria Especializada da Mulher, aquela secretaria que vai ter toda a sua gestão voltada para os casos das mulheres, e a gente vai fazer, a gente está fazendo esse compromisso aqui com todos que estão assistindo o nosso debate aqui hoje. A gente precisa que as políticas públicas aconteçam. Uma secretaria voltada à cidadania, voltada aos direitos humanos, voltada à assistência social. Assistência social é uma secretaria que tem muita amplitude e a gente precisa que a mulher tenha mais foco nas necessidades dela. Amanda, faz falta, já que a gente tem aí um universo de 53% de mulheres da população carioca? Faz muita falta, né? A gente sente essa carência, porque a secretaria, ela dava essa força para a mulher. A gente sentia que tinha uma secretaria que era exclusiva, que era especializada, que estava ali realmente para dar esse respaldo.
Porque, na verdade, os equipamentos eles estão com deficiência, né? E eu acho que uma questão que eu acho que o governo tem que se preocupar é na especialização desses profissionais, porque a carência de material humano é muito grande. E geralmente a mulher, ela quer até sair desse ciclo de violência, mas quando ela vai em busca, ela não sente esse carinho, essa mão que você pega com firmeza e fala, não, aqui eu vou te ajudar. Então falta muito isso. Eu acho que é um ponto também que deveria trabalhar, vereadores, é com a mão de obra qualificada, de pessoas realmente que têm afinidade com a temática. Verdade. Não adianta botar qualquer profissional que não entenda, porque vai afastar. Porque se ela já vem de um ciclo de violência e ela encontra mais violência, com certeza isso vai inibir e ela vai voltar para aquele mundinho dela de violência. Concordo. A gente vai falar mais sobre as expectativas no segundo bloco. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate com o tema Violência contra a Mulher. O que ainda precisa, o que falta de assistência em relação ao poder público? Vereadora. Acho que falta a gente garantir do orçamento, mas também em equipes qualificadas. Agora, acho que a doutora Débora aqui falava e também manda um número de equipes capacitadas, qualificada para esse acolhimento e para esse trânsito, para esse trâmite que essa mulher vai precisar. Porque ela foi agredida na frente dos filhos, por exemplo, ela tem a sua autonomia, o seu empoderamento financeiro garantido para que ela consiga romper com esse ciclo de violência. Muitas das vezes a gente no plenário fala um pouco dessas questões de gênero e ainda tem proposituras que não compreendem essa vulnerabilidade que as mulheres estão expostas a esse debate da violência tão firme quanto é. Então fico feliz que o meu colega Jones tenha assumido esse compromisso, que a gente possa ir junto. Enfim, a gente que faz uma oposição responsável, ele sendo da base do governo, assim, para voltar com a secretaria, garantir esse orçamento. A gente tem países da América Latina que tem orçamento específico para os debates das mulheres. Específico por quê? Porque tem questões que precisam ser garantidas que perpassam a questão de direitos humanos, por exemplo, que é tão importante, no qual a Secretaria das Mulheres hoje está embutida. Por mais boa vontade que a secretária Tereza Berg possa ter, não está a cargo dela. Tem um trabalho anteriormente feito que precisa ser valorizado. Então, a gente, enquanto fiscalizador do Executivo, acho que agora é a hora de assumir mais ainda essa bandeira, né? Enfim, Johnny já tinha apresentado o projeto antes, a gente já vem se pronunciando sobre as questões que as mulheres estão expostas à violência. Agora é aproveitar esse momento, esse programa, esse debate e dar, enfim, mais aniversário da Lei Maria da Penha em agosto e aproveitar para a gente conseguir cobrar do Executivo essas responsabilidades. Vereador, o seu projeto de lei está focado na questão da assistência, né, diversificada em relação à assistência jurídica, apoio psicológico. De que forma isso pode mudar a realidade? Como que o senhor acredita que essa iniciativa possa mudar esse quadro? Olha, como bem disse aqui a delegada, realmente a mulher ela vai procurar a delegacia, no primeiro momento dela. E algumas ficam intimidadas pela falta realmente de políticas públicas e de assistência do próprio governo. Então, a mulher pode pensar que ela vai à delegacia e logo depois o que vai acontecer? E aí precisa entrar o Tribunal de Justiça, precisa entrar o Judiciário, o Legislativo, o Executivo, todos têm que entrar e tem que ser todos eles parceiros. Nesse nosso projeto, o projeto número 180, que nós vamos agora debater na Câmara, inclusive a participação da vereadora Marielle, que preside a comissão importante voltada à mulher, precisamos de emendas realmente que venham rechear esse projeto e trazer realmente verdadeira assistência. A mulher ela vai precisar ver do governo municipal que ela pode ir à delegacia e após a delegacia ela vai ter assistência como assistência jurídica. Muitas das vezes a ação desse infrator, a ação dessa pessoa que perde ali, no meu ponto de vista, sua moral, sua ética, seu caráter, essa pessoa, na ação dela, ela pode desfigurar o rosto dessa mulher. A gente coloca aqui a possibilidade dela ter cirurgia plástica, a gente coloca aqui que os filhos dela serão atendidos também nas questões psicológicas, de apoio psicológico. A gente tenta abordar o máximo de questões para dar atendimento a essa mulher. Veja, por exemplo, que muitas das vezes a mulher opta, isso é uma opção dela, de trabalhar, e ela passa a contar com o trabalho do marido
e passa a cuidar mais do lar, da vida doméstica, dos filhos. Aí vem esse marido, agride, e aí vem a justiça, afasta os dois, e como é que ela vai ficar na questão do emprego? Então, o Poder Público Municipal, através desse projeto de lei, que se Deus quiser pode virar lei, com todas as emendas, com tudo que a gente pode rechear, vai ter que prover também esse tipo de assistência na questão de emprego, na questão de empréstimo, na questão... e todas as questões que a gente pode continuar abordando. Delegada, quais são as fragilidades hoje que a senhora encontra nesse tema? Por exemplo, a gente sabe que a polícia pode ter um contato mais íntimo em relação à justiça, né? Para agilizar esse processo, né? Porque é tempo que também é importante numa ação, né? Como essa. Na verdade, a Diana trabalha em parceria, né? Nós temos toda uma rede de ajuda, porque realmente não adianta só chegar à delegacia, fazer o registro. Ela vai precisar não só do acompanhamento jurídico, mas também essa parte psicológica é importantíssima. A família toda é doente, até mesmo para o homem. Porque o objetivo não é o fim do relacionamento, é o fim da violência. Então, todo mundo tem que ser tratado. Então, as parcerias são fundamentais. Não só na parte, igual eu falei, jurídica, psicológica, e até mesmo de emprego dessa mulher. Essa mulher trabalha, não trabalha, fazer um curso profissionalizante. Então, principalmente nas DANs, são fundamentais as nossas parcerias com os centros de referência, movimentos de mulheres, né? E contamos sempre muito com a prefeitura local, que é, né, aquele órgão imediato, aquela pessoa que está mais perto, mais próxima a gente. Como que esse agressor se define de frente para a polícia? Ele nega, certamente, mas o que ele alega de um caso como esse? Eu tenho muita história engraçada, né? Eu tenho, tipo assim, não, eu não esfaqueei. A minha mão foi e a faca encostou nela 10 vezes. Eu tenho outro, não, eu bati sim. Ela me traiu, eu peguei uma conversa dela num aplicativo. Bati mesmo, tipo assim, eu tô cheio do direito, né? A senhora acredita que hoje o agressor ele desempenha essa questão de posse? Ou seja, ele toma posse da companheira e transforma isso numa moeda para poder praticar essa violência? Como que surge isso? Você está me perguntando se nós mulheres ainda somos olhadas pela sociedade como produto, como mercadoria? Também. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Infelizmente, eu acho que tem homem que ele ainda olha para sua esposa como se ela fosse propriedade. Então, ele acredita que o que ele está fazendo não é uma agressão, não é uma violência. É o direito dele. Ele tem direito de proibir, ele tem direito de mandar, ele tem direito de bater, porque ele acha que ele é dono daquela mulher. É muito aquela comum mulher até essa alegação de que ela me deu... motivo. A gente vê isso no patrulhamento em relação à roupa da mulher. Ela usou aquela roupa que era muito indecente, aquele decote, eu avisei que não era para ela usar. Ela saiu, ela chegou, a mulher que trabalha mesmo, eu estava esperando, ela chegou depois da hora. Então ele não para pensar que de repente houve um acidente ou que ela se atrasou. Então isso são justificativas sim, para tentar justificar o seu crime. Mas eu acho que uma questão que eu queria falar agora... a gente quando fala em empoderar a mulher, eu acho que empoderar é dar conhecimento à mulher. Eu acho que tem uma questão que é muito preocupante e que quando você para conversar com várias mulheres que sofrem violência, ela fala sobre isso. A falta da creche em horário verdadeiramente integral, porque horário integral até às 16h30, gente, por favor, isso não é horário integral. Né? Porque uma mulher que mora em Campo Grande e trabalha no centro da cidade, como que ela vai estar na creche às 16 horas para tirar o seu filho? Então, assim, às vezes eu olho, eu acho que é uma grande piada, eu não consigo acreditar nisso, sabe? Então, às vezes eu falo assim, por favor, vereadores, vão ao local para ver, converse com as mulheres que sofrem violência, fazem elas realmente acreditar que existe política séria, verdadeiramente voltada para ela, porque aí, de repente, ela vai ter coragem de sair desse ciclo de violência. Né? Porque, na verdade, se fala muito, se cria muitas leis e, na verdade, na prática, a gente não vê a funcionabilidade. E aí é difícil aquela mulher acreditar, porque ela precisa acreditar que ela vai conseguir ajuda. Então, eu acho que é isso. E pensar na creche, né? Porque a mulher que tem filho pequeno, ela precisa de ter um lugar para deixar o seu filho e ela sabe que ela vai poder trabalhar e vai ter que cumprir aquele horário, aquela carga horária, né? Fico até feliz de você falar disso, Amanda, porque a gente apresentou um PL, e para além do PL, porque eu acho que é óbvio que a gente está na Casa de Leis e um dos papéis dos legisladores vai ser apresentar, sim, a legislação. Apesar de que um dos maiores cumprimentos de função que a gente fala muito, e aqui está um vereador e vereadora de primeiro mandato,
é de fiscalização do que já está aí. Então, visita de campo é algo que a gente já tem feito, principalmente por sugestão das próprias mulheres que vêm reivindicar esse olhar de perto, esse acompanhamento. Então, a gente apresentou um projeto de lei exatamente para garantir esse horário, para além do horário integral, né, dessa coisa da educação, do que a gente chama de educação integral, e de um horário complementar que a gente chama de um projeto, até já debatemos aqui um pouco, depois a gente pode aprofundar num programa, que é do Espaço Coruja, de um horário complementar para as mulheres. Porque você imagina uma mulher que trabalha na enfermagem, uma mulher que trabalha no telemarketing, que, enfim, que cumpre plantões, com quem que deixa essa criança, né? Então, é mais um encargo, é mais uma questão que recai sobre a mulher e a gente tem total acordo com você, que quando a gente está falando das diversas formas de violência, é pensar também nas diversas resoluções e adequações necessárias para essa mulher estar mais autônoma, não é só a questão patrimonial ou financeira. Então a gente apresentou esse PL do Espaço Coruja que prevê exatamente essa maior autonomia da mulher, esse maior empoderamento para essas mulheres. Eu acho que uma coisa legal também, né, já que você fala que vai deixar 5% para aquelas mulheres que não trabalham, nas próprias creches mesmo. Amanda, com certeza. Empregando essas mulheres ali, porque às vezes falta, não tem professores. Geralmente é uma turma com 20 alunos. Uma única pessoa não dá conta, uma única professora não dá conta. Doutora Amanda, quer ver uma coisa? A senhora falou de creche, né, Sérgio? A creche é importantíssima porque as crianças também acabam sofrendo esse tipo de violência também. No projeto de lei nós colocamos que as mulheres que têm esse termo já lavrado pela Justiça e precisam ser assistidas, essas mulheres teriam a garantia de matrícula nas creches municipais. E essa questão do horário integral, nós vamos conversar com o nosso governo municipal. Precisamos levar isso para o governo, sim, é preciso que tenha essa assistência de forma integral. As questões de proteção da mulher começa na delegacia e começa a passar por uma bateria de etapas. E nos bastidores, né, nós conversamos, doutora Amanda, sobre essa questão de burocratizar demais as questões do passo a passo da mulher. A gente precisa também atentar sobre isso, diminuir os trâmites de acesso para que ela tenha um acesso mais rápido a tudo que ela necessita, tudo que ela precisa. Nós precisamos colocar aqui e nos preocupar também, sabe com o que, Sérgio? Quando a gente fala de violência, tem ali um criminoso. E quando tem ali um criminoso, é preciso ter abordagem de agentes da segurança pública. No nosso caso aqui do município, nós temos a Guarda Municipal. Lá em Curitiba, no Paraná, tem uma patrulha chamada Patrulha Maria da Penha. Inclusive, a Polícia Militar também trabalha nesse aspecto. Aqui no município, poderemos também fazer essa patrulha. A lei, ela dá esse respaldo para que a Guarda Municipal venha criar essa patrulha e ter essa abordagem para poder a mulher se sentir que, mesmo em casa, quer ver, lá no Paraná, eles criaram um botão do pânico. É um equipamento onde que a mulher, se ela perceber que na medida preventiva aquele homem não poderia estar muito próximo, e ele já se aproximou, está com o pé na porta, aquilo tudo, ela aciona aquele botão e aí essa patrulha, que poderia ser a nossa própria Guarda Municipal, já vai estar ali de pronto para atender aquela mulher e até prender esse criminoso, porque a gente sabe que, nós sabemos que o camarada que chega a um ponto de agredir uma mulher, o que mais ele poderá fazer depois que a mulher tomou todas as medidas de proteção, né? Delegada, essa agressão ela é crescente, né? Ou seja, começa com talvez uma ameaça, parte para agressão física e pode levar à morte, né? A gente sabe que o agressor acredita nessa impunidade, é isso? Acredita e a mulher não acredita que ela possa ser vítima. Nós temos, quando acontece um feminicídio no estado do Rio, toda a delegada de DEAN é acionada para saber, primeiro, essa mulher tem registros dentro da delegacia e, para nossa surpresa, muitas vezes ela não tem registro. Mas nós vamos ver aquela história, vamos ouvir. Aí nós vamos até o local onde ela residiu com esse companheiro, namorado, e as pessoas não, eles brigavam, eles gritavam. Quer dizer, não há registro, mas há violência. E acabou com o feminicídio. E esses números crescentes, eu sei que assusta, mas isso é muito positivo. Isso, no fundo, é a confiança que a mulher tem. Até o feminicídio, quando ele cresce, a gente tem que saber primeiro, o que nós temos no Rio de Janeiro? Delegacia de homicídio. Então, agora, muitos suicídios que antigamente eram suicídios, hoje são feminicídios. Muitos acidentes em casa. Como é que a sua tia morreu? Ela caiu, escorregou. Hoje são feminicídios. Agora, são números que nem de longe representam a realidade, né? Porque assim, muita gente não chega até a delegacia para poder denunciar. E quando chega, já fala, olha, é muito difícil uma mulher chegar e falar, foi a primeira vez. Justamente. Geralmente, eu sofro há 10, 15, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Em silêncio, com medo. Em silêncio, com medo, nunca registrei, mas hoje eu estou aqui.
Vamos falar então dessa relação medo e impunidade no terceiro bloco. Vamos para o último intervalo do Rio TV Debate. Voltamos para o último bloco do Rio TV Debate, discutindo a violência contra a mulher. Nesse bloco a gente queria pegar carona na sua parte da sua fala no bloco anterior em relação a essa análise, né? Medo e impunidade dentro desse cenário. Como que a senhora enxerga isso no seu dia a dia? Tá, porque, primeira coisa, a mulher, a gente sempre quer ver a pessoa presa, né? Às vezes a gente tem uma ideia de prisão, mas o nosso ordenamento jurídico, a prisão é exceção. Então, né, então, por isso que muita gente vai chegar, vai fazer um registro, vai ter todo um processo e não vai ter prisão. Por quê? Porque não é a nossa regra, é a nossa exceção, tá? Mas o que acontece? Essa mulher, ela tem que acreditar que ela vá a uma delegacia, que ela vai conseguir a punição, mesmo que não seja prisão. Entendeu? Isso que a pessoa tem que enxergar. Tem outros meios, tá, de você fazer valer a lei sem que seja prisão. Isso que eu encontro muito. As pessoas acham que é impunidade porque a pessoa não fica presa. E outra coisa, esse negócio de fazer registro em delegacia. Faz 1, 2, 3, espera aí, tem alguma coisa errada. Não pode fazer isso. Quando eu faço um registro, eu peço uma protetiva, eu mando para o Tribunal de Justiça. Aí fica lá uma. Quando eu faço outra, aquilo fica pensado. Então a gente está sabendo que tem 2 ali. Quando eu faço o terceiro, peraí, o que está acontecendo? Né? Então, essa impunidade também, eu peço às mulheres que elas tenham uma atitude bem ativa em relação a isso. Procurem o defensor ou o seu advogado, tá? Que isso é que vai nos ajudar a combater essa impunidade que todo mundo, né, alega que acaba tendo. Amanda, o medo ainda é um inibidor em relação a essas denúncias, né? Qual que é a consequência no final desse processo? Na verdade, quando você fala de violência doméstica e familiar, é muito delicado, é um tema muito delicado porque envolve amor, envolve paixão. Então, você falar de sentimento é muito delicado. Então, essas mulheres se vêem numa situação de juramento, eu jurei amor eterno. Então, como que eu vou denunciar a pessoa que eu amo, a quem eu sou altamente apaixonada, que é pai dos meus filhos? Então, na verdade, a mulher sofre um conflito interno. E além desse conflito interno, da cobrança dela mesma, ainda tem os filhos, tem a família, porque muitas vezes a família, não é alguma coisa que você fez, pensa bem, tem certeza que é esse caminho, por que você não tenta dialogar? E ela sabe que muitas vezes não dá mais para dialogar, né? Porque ela já tentou de todas as formas e ela realmente se considera impotente, ela se sente potente. O que está acontecendo? Então, ela tem esse medo, sim, esses conflitos internos dela, de tomar uma decisão e se ver, porque você se olhar vítima é muito difícil. A relação da sociedade com esse problema precisa mudar também, né? Isso precisa ser um passo a passo, né? O que a gente precisa transformar na mente da população para que o medo não seja um grande empecilho, que as pessoas acreditem que a denúncia, como a senhora disse, é o principal arma da mulher que sofre a violência, vereadora? Concretizar na sociedade essa mesa, assim, imprensa, executivo, legislativo, conselho de direitos. Fico feliz da doutora Débora ter trago o lugar do feminicídio, que a gente está no século XXI, e muitas das vezes isso, né, até por ser uma lei recente, se sancionada recentemente, mas ainda era apresentado como lugar de loucura da mulher ou como de responsabilidade da mulher ou do movimento de mulheres, né? Então, eu, enquanto vereadora feminista, fico feliz de não ter sido nós e de ter um vereador homem com a pauta ampliando esse debate. E aí não é retórica, não, é para que não seja visto como o lugar apenas da prisão ou como o lugar que tem que matar o homem que foi o agressor, né? A gente conseguir ter debates qualificados como esse, aí acho que a geração que está vindo aí consegue ter mais essa qualificação nas revistas, nos grêmios, nas escolas, e que a gente possa cumprir esse papel agora para dentro do município, né? Para as maternidades, por exemplo, quando essa mulher chegar vítima de alguma forma, de algum tipo de agressão, nos centros de referência, no próprio orçamento que nós aprovamos. A própria notificação também, né? A própria notificação, enfim, para que a gente consiga, eu fico feliz mesmo, assim, quando vem das autoridades, para além do papel que a gente possa cumprir, né? Porque sai dessa naturalização e desse lugar que não é só de medo ou de alguém que está fazendo mais uma propaganda. Acho que a gente pode avançar e se é século XXI a gente tem que colocar as mulheres no seu devido lugar, que é um lugar de igualdade, de equidade com relação aos homens. Vamos então pedir ajuda para vocês que
estão no final desse processo, que desafios podem gerar leis? Que sugestões vocês podem revelar aqui para que a gente possa nutrir aí o legislativo? Bem, o que eu digo para vocês é que a gente toda hora fala que isso é cultural. Então, cultura é uma construção. Então, vamos começar a desconstruir, né? A parceria de vocês é fundamental. A Guarda Municipal, vocês não têm ideia de como ela pode agir com parceria, tanto em relação à polícia como ao Tribunal de Justiça, tá? Então, a ideia de que forma, doutora? Vamos lá, por exemplo, eu com a Guarda Municipal, o que nós poderíamos fazer? Uma delegada de polícia. Nós temos as medidas protetivas deferidas pelo juiz e nós temos a sensibilidade de verificarmos que há vítimas que estão em estado, assim, digamos, de maior gravidade, maior vulnerabilidade. Então, eu posso ter um acesso à Guarda Municipal e falar, olha, esta vítima preciso que você passe lá, às vezes, final de semana, um sábado de madrugada, porque ela tem histórico de violência, que ele faz um registro, faz dois, e no terceiro ele aparece de madrugada, arromba a casa. Isso é muito comum. E muitas vezes nem ameaça, nem bate. Arromba, né, tipo assim, uma violação de domicílio, às vezes rasga as roupas da companheira, isso é muito comum. Estou presente, né? Isso, e vai embora. E quando entra e sai, não faz nada, só mais está lá. Então, essa parceria com a Guarda seria fundamental. Tá? E até mesmo em conta, tá, gente? Dá flagrante, vai conseguir o flagrante e levar, lógico, para a delegacia e tudo com parceria, com bastante agilidade. Eu acho fundamental. Amanda, que tipo de desafio você pode trazer de colaboração? Eu acho que tem dois verbos que são importantíssimos na Lei Maria da Penha, que é prevenir e inibir. Então, a gente tem que trabalhar com esses dois verbos com educação. Então, pegar esses profissionais e preparar esses profissionais, fazer eles entenderem a importância da mulher, né? Que a mulher é um ser humano, é um indivíduo. Ela tem sentimentos, ela tem vontade, ela tem desejo. Então, educar, eu acho que é pela educação. E a transformação começa pela educação, né? Você mudar a cultura é através da educação. Então, esses dois verbos são essenciais. E como são a gente verbos consegue prevenir e importantíssimos. inibir em forma de lei? De que forma? Como que a gente consegue essa ajuda do legislativo para poder mudar essa realidade? Na verdade, com ferramentas que, na prática, funcionem de verdade. Não adianta eu dizer que tem uma rede de atendimento, eu encaminhar a mulher para essa rede de atendimento e quando ela chegar nesse local, ela não encontrar ferramentas humanas capacitadas para atendê-la. Então, que tipo de ferramenta que eu preciso ter? Então, você tem que preparar esses profissionais para que eles consigam atender bem essas mulheres. Porque muitas vezes, num atendimento, hoje existe muito isso no juizado de violência doméstica e familiar. Algumas juízas já encaminham o homem para participar de um grupo de estudo, para cuidar desse homem. E já tem homens, são casos pequenos, mas já tem homens que de repente consegue cair a ficha dele e ele perceber que o mesmo direito que ele tem, a companheira, a esposa, a namorada tem também. Então você consegue educar, você consegue sensibilizar e mostrar, olha, a sua namorada, a sua esposa, a sua mãe, a sua irmã é um ser humano. Tem vontade, mas não é a prisão, isso né? aí, É um educando tipo de mesmo, outro conversando, tipo de... dialogando e fazendo conferências, seminários, porque é dessa forma, a gente tem que levar informação. Porque levando informação não adianta falar assim, IBGE diz que 99% da população conhece a Lei Maria da Penha. Conhece como? Conhecer por conhecer, mas quais são as ferramentas? Doutora Então, Amanda, muito bem através colocado. da educação. São itens viáveis, vereador, que podem ser transformados em lei? São, com certeza. A gente tentou se aproximar disso tudo que foi dito aqui. Debate importantíssimo nesse projeto. Há necessidade de colocar mais questões aqui. A gente vai estar conversando em primeira e segunda discussão sobre esse projeto. A questão que foi colocado aqui da autoridade de intervir nessa questão, no caso a Guarda Municipal. Olha, eu sou Guarda Municipal há 21 anos e agora no mandato de vereador. Os guardas são pessoas treinadas, capacitadas, preparadas na abordagem para conversar, mas serão profissionais também, a lei passando tudo direitinho, que vão entrar nesse cenário. E aí, como bem foi dito aqui pela doutora Amanda, esses profissionais têm que ser muito bem preparados, porque ali vai entrar quase que um psicólogo mais do que uma autoridade policial que vai intervir. Nós precisamos olhar esse agressor também não como um produto a ser descartado. Ele ali é o pai daquelas crianças que estão naquele ambiente familiar. Ele ali precisa ser restaurado. Então, todas essas questões nós vamos abordar.
Eu estive essa semana na cidade de Duque de Caxias, conversei com o secretário Robson Pascoal, que é secretário de Segurança em Duque de Caxias, para entender como que eles fazem a Patrulha Maria da Penha lá em Duque de Caxias. E é interessante ver que eles fazem isso mesmo que a doutora Débora citou, eles fazem toda semana visitas aos lares dessas mulheres que foram vítimas de violência doméstica para acompanhar, ver como é que está indo, né, a interferência do poder do Estado nessas residências, nessas famílias. E é isso que vai fazer, Sérgio, você citou aqui sobre medo e impunidade. Sim. Talvez o medo venha por associar com a impunidade. E quando ela vê que ela está sendo acompanhada, que tem a visita do município na casa dela, ela vê que não tem mais impunidade, que está sendo acompanhada de perto. Isso a gente quer promover. Ok, vamos então agora para uma rodada de considerações finais, começando com a senhora. Reafirmar o compromisso desse rompimento com essa cultura da violência e de valorização da vida das mulheres de maneira efetiva, na presidência da Comissão da Mulher, tratando esses casos e qualificando ainda mais, como a gente apresentou, as emendas no orçamento, como a gente tem acompanhado os PLs que já existem para a gente conseguir reverter essa situação para a garantia da vida das mulheres. Amanda, que realidade você espera encontrar daqui a alguns anos? Ai, que diminua, que eu consiga não abrir todo dia no jornal e saber que mais uma mulher foi vítima de feminicídio, que mais uma mulher está sofrendo violência, de ver que as mulheres não são respeitadas. Isso é muito triste. Eu, como mulher, eu me sinto muito mal. E olhar para uma sociedade e não ver que as pessoas são tão machistas, que parem de apontar para as mulheres fazendo como se elas fossem culpadas por toda a violência que elas sofrem. Mais humanismo, uma sociedade mais humana, olhar a mulher como ser humano, porque nós, mulheres, somos seres humanos. Vereador, o que está faltando? Olha, eu acho que tudo aquilo que foi dito aqui, tá? O debate foi muito plausível e vai colaborar demais. E eu quero deixar um recado para todas as mulheres que são aí vítimas de violência doméstica, violência familiar, que elas, Sérgio, elas não estão sozinhas. Elas têm o poder público, sim, elas têm o poder executivo, o judiciário, o legislativo, a máquina. Está faltando realmente essa iniciativa. E nós vamos prover isso, nós vamos tomar atitude com relação a isso. Elas não estão sozinhas. E eu queria até acrescentar mais um pouco da fala da vereadora Marielle, quando ela citou os vários casos que precisa ter para que a mulher se sinta realmente amparada. Uma das coisas mais importantes é a própria família. A família precisa pensar na geração seguinte. Então, dentro da própria família, é preciso dar essa educação para que os filhos, amanhã, não sejam os futuros agressores. Precisamos trabalhar dentro das nossas casas para que isso nunca mais aconteça. Delegada, sua consideração final. Para as vítimas, eu queria deixar bem claro para todas as mulheres que sofrem violência. Você não tem culpa de nada. A mulher se sente muito culpada. Se ela é vítima de violência sexual, ela acha que, será que eu estava no lugar certo, na hora certa, foi minha roupa? Não, não foi nada, tá? Ele que errou. Quem agrediu você, quem estuprou você, que é o errado, tá? Você não tem culpa. Então, perca a vergonha, se encoraje e vá sempre denunciar. Ainda é a sua maior arma. Muito obrigado pela participação de todos e o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.